Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui em mais uma etapa da unidade 4, da última unidade da nossa disciplina de processos patológicos. Estamos falando sobre os processos da doença, quais são as lesões que essas doenças causam, né? Qual foi a lesão que originou as doenças? Quais são os distúrbios que podem estar ocorrendo no corpo, os distúrbios celulares, os distúrbios circulatórios, os distúrbios nervosos que podem ocorrer para gerar doenças, tá? Nesse tópico, eu quero abordar com vocês sobre a denominação das doenças, ou seja, o nome das doenças. As doenças, é claro, elas estão aí há muitos e muitos e muitos anos e por muito tempo a denominação das doenças foi aleatória. Então, as pessoas davam qualquer nome para a doença ou um nome da própria pessoa que identificou ou o nome de algum organismo, enfim. Isso dificulta muito, principalmente quando a gente fala de nível internacional, porque é claro, nós somos todos da mesma espécie, a espécie humana, e as mesmas doenças ocorrem no mundo todo. Lógico, algumas são endêmicas, né? Ocorrem apenas em alguns locais, mas muitas delas podem estar ocorrendo no mundo todo. E deve haver uma padronização no nome dessas doenças, dessas patologias, para que fique fácil, que só o nome da doença já nos ajude a identificar algo sobre elas, né? Então, 3 questões é importante a gente abordar quando a gente fala de nome de doenças. É importante que o nome indique a natureza da doença. É uma inflamação, é um tumor, enfim, é uma alergia. Qual que é a natureza dessa doença? Qual que é a natureza dessa patologia? O local de ocorrência, nós vemos que muitas vezes o local de ocorrência está no nome da doença. E o tipo de lesão, qual é o tipo de lesão? Isso tem que estar claro, né? Então, mais recentemente, mas já há algum tempo, foi criado um protocolo mundial para denominar doenças, levando em conta, então, principalmente a natureza, o local de ocorrência e o tipo de lesão. Tenho 2 exemplos para vocês para mostrar como que uma denominação errônea pode prejudicar muito na consequência das doenças, né? A primeira é a gripe espanhola. Gripe espanhola, quando a gente fala da doença, a gente imagina que iniciou na Espanha, mas isso não é verdade. A gripe espanhola, não se sabe ao certo a origem, ela pode ter se originado possivelmente nos Estados Unidos, mas ela surgiu em tempos de guerra e os países em geral, incluindo os Estados Unidos, eles não quiseram declarar a existência dessa doença, eles deixaram escondido. E a Espanha foi o único país que começou a declarar a ocorrência da doença, que começou a declarar a morte dos indivíduos, enfim, começou a anunciar sobre a gripe espanhola. E aí deram o nome então de gripe espanhola, mas é um erro grave, porque essa gripe não veio da Espanha, né? É um problema muito grande, simplesmente devido ao nome errado. Outro exemplo é a gripe suína H1N1, que é mais recente. Nós ficamos todos preocupados com essa gripe, né? E por ela chamar gripe suína, nos remete aos porcos, né? E com isso, houve uma alta muito grande de busca por esses suínos, de ir atrás deles, como se eles fossem os culpados.
Tudo bem, o HN1 veio dos porcos, como várias outras doenças vêm de outros animais, mas a transmissão não era feita mais por eles, era feita de humano para humano. Então houve problema de importação de carne suína em vários países, incluindo o nosso. Teve problema também de um assassinato muito grande desse animal, como se eles pudessem estar transmitindo o vírus H1N1 para nós. Na verdade, não. A contaminação era só de humano para humano, mas quando você chama de gripe suína, isso já nos traz já nos repele dos suínos, né? A gente não quer nem comer carne de porco com medo de pegar uma gripe. E isso está totalmente incorreto. Então, isso para mostrar o quanto o nome da doença ela esclarece muita coisa, né? E vamos então falando sobre a padronização internacional, né? Então é importante que antes de dar um nome, a gente saiba mais sobre essa doença, a gente conheça sinais, a gente conheça sintomas, a gente saiba diagnosticar. Isso é muito importante. Antes disso, não é adequado que faça a denominação, porque a gente não sabe da doença. Então, com certeza a gente vai fazer um diagnóstico inicial, vai dar uma denominação errada, como a gripe suína, como a gripe espanhola, né? Então é importante que a gente saiba os sinais dessas doenças, então tudo aquilo que é identificado pelos profissionais a partir de análise, de testes, os sintomas que a maior parte da população afetada está sentindo. Então, quais são os maiores sintomas, porque uma doença pode trazer inúmeros sintomas, mas geralmente a gente se concentra naqueles mais comuns da população. Quais são as lesões que essa doença tem? Onde estão essas lesões? É no coração? É no fígado? É no rim? Onde que está ocorrendo essas lesões dessa doença? É essencial que a gente saiba isso antes de denominar. E como exemplo, eu trouxe, por exemplo, a gastrite. Então, por exemplo, a gastrite, se a gente for dividir aqui, ó, gastro é de estômago. E ite é de inflamação. Então, tudo que a gente vê, todas as palavras que a gente percebe que terminam em ite, é uma inflamação. Então, uma inflamação na gengiva, uma inflamação na genitália, uma inflamação de pele, uma inflamação. Então, gastrite nada mais é do que uma inflamação no estômago. Então, o nome ajuda demais. Outra interessante da gente saber, que está em alta, é o Covid-19. Por que chama Covid-19, né? Ele foi nomeado bem no início, a gente não sabia ainda ao certo as causas, os sinais, os sintomas, as lesões. Ainda a gente não sabe de muita coisa, mas Covid queria dizer que era doença, né, disease em inglês, doença do coronavírus. Coronavírus é o tipo de vírus. Então, coronavírus é simplesmente o tipo de vírus que nos ataca nessa doença. E 2019 refere ao ano de detecção dessa doença, que é 2019. 2019 que foi detectado o coronavírus. Então, o nome, ele diz pra gente que é uma doença causada por vírus, o tipo de vírus coronavírus, e iniciou a sua detecção, foi descoberto, né, em 2019. Então, aí, pra gente ver como que o simples nome de uma doença pode estar nos dando muitas informações. Bom, nessa aula
foi importante mencionar aqui sobre o nome das doenças, né? É algo que é simples, que muitas vezes parece que não importa o nome da doença, mas pensando em um padrão internacional e pensando que o nome da doença deve nos ajudar a detectar pelo menos alguns fatores, algumas características da doença, houve então a obrigação de haver uma padronização, porque realmente não dá para os pesquisadores, os estudiosos, estarem colocando qualquer nome, é preciso que haja um padrão nessa denominação. E esse padrão foi estabelecido a nível internacional. Então, hoje, o nome das doenças tem que relacionar ao tipo de lesão, ou aos sinais dos sintomas, ou local de ocorrência, por exemplo, Covid-19 ao ano de ocorrência. Então, tudo isso deve ficar mais claro para a gente no nome das doenças, para que não haja também atitudes enganadoras, né? Atitudes incorretas em relação à doença, ou então preconceitos sobre a doença por causa simplesmente de um nome, né? Espero que tenham entendido a importância de estar classificando, denominando corretamente as doenças, seguindo os padrões internacionais. Isso não é mais uma opção, é uma regra, né? Espero que tenham compreendido e entendido, que estejam acompanhando as aulas, estudando além pela bibliografia sugerida, estejam fazendo as questões e qualquer dúvida podem estar perguntando. Muito obrigada!